acho muito importante, antes de qualquer conversa, declarar os conflitos de interesses, né? Acho que isso é uma política que o Brasil não usa de rotina, né? Eu nunca recebi nenhum recurso de nenhuma indústria de bebidas alcoólicas, né? E isso é importantíssimo quando a gente vai emitir qualquer posicionamento, seja científico, né, em relação às pesquisas que eu também já participei, seja em relação à minha opinião pessoal, né? Então eu nunca recebi nenhum subsídio de nenhuma empresa que produza, né, qualquer substância psicotrópica, nem da indústria farmacêutica. Bom, eu acho que falar do álcool, né, e acho que isso acaba até fundamentando as próprias políticas, né, a gente tem que falar da cultura do álcool, né? Então o álcool sempre acompanhou a história da humanidade, como todas as drogas, e eu acho que inicialmente a questão do álcool, ela era vista como uma forma do indivíduo se socializar. Então existia um pouco desse controle social, porque o álcool era utilizado em pequenas reuniões de amigos, né? Ele não era um produto que era difundido como um produto que tem todo esse apelo que nós temos hoje, que causa prazer, que causa sucesso, que faz o indivíduo conquistar poder, conquistar todos os seus ideais se ele beber, né? Ganhar um jogo de futebol, né? A indústria acaba estando hoje por trás de tudo isso. Então, a nossa cultura se modificou muito ao longo da história do homem e o álcool passa a ocupar um lugar de um produto qualquer, né? Então, o álcool não é entendido como uma substância psicotrópica que altera a capacidade do indivíduo pensar, operar máquinas, dirigir carro, emitir uma opinião bem balizada, usando uma parte do cérebro que critica a realidade, que respeita o outro, nada disso. O álcool é usado de uma forma totalmente sem limites, digamos assim, e portanto ele passa a mudar esse seu papel social, esse papel na própria cultura, né, por conta da influência da propaganda e por se tornar um produto na economia do álcool, um produto qualquer, né, como se ele fosse um produto qualquer. Então ele sai dessa roda de amigos e ele passa a ocupar um papel que visa lucro, né, um lugar que dá muito lucro, né, esse produto passa a ser olhado até com muito desejo, né, porque ele é capaz de gerar muito dinheiro. Bom, e aí pensando nessa mudança tão radical, né, de um lugar de proteção, né, uma pequena roda de amigos que usam a bebida alcoólica como um socializador, né, como produto socializador que pode relaxar, óbvio que a gente perde o controle total dessa questão. O principal foco desse debate é a gente olhar para o nosso universitário, né? Já que nós estamos numa reunião de gestores que pensam, sim, como proteger o universitário, como proteger o próprio ambiente universitário e deveria, sem a menor dúvida, se estender à comunidade universitária, que vai muito além só do estudante, envolve professores, funcionários da própria da própria universidade e principalmente a família, né? Porque a família do universitário hoje, ela está fora do muro da universidade, né? E infelizmente, olhando essa questão do álcool, a gente tem que trazer as famílias para dentro da universidade, porque ela vai ter que participar de uma política universitária para proteger os jovens da questão do álcool. Bom, o jovem universitário, quando ele chega na universidade, ele já bebeu, né? Ele não começa a beber dentro da universidade, ele já experimentou a bebida alcoólica. Infelizmente, a bebida alcoólica no Brasil tem uma idade média de experimentação em torno de 13 anos, há muitos anos, né? Os nossos levantamentos epidemiológicos mostram isso, né? Desde 89 que o Brasil estuda
o ensino médio, o ensino fundamental. Em 2010 a gente tem o levantamento entre as universidades brasileiras, né, que mostra que o jovem já chega consumindo álcool na universidade e ele começou em média aos 13 anos. E é lógico que na universidade, se esse comportamento já é disseminado, né, ele já chega bebendo, né, já experimentou, enfim, o que vai funcionar na universidade como aumento do consumo e aí aumento dos riscos? É a pressão do próprio ambiente universitário. Então, a primeira medida importante da prevenção da universidade não é no estudante, né? Vai ser sim a seguir, mas ela é de mudar essa cultura do ambiente universitário. Tirar a bebida do trote, né, que é muito importante, criar leis que protejam esse ambiente e que, lógico, atinjam o entorno da universidade. Se nós observarmos aqui na cidade de São Paulo, o entorno das universidades, ele é populado, tem mais bares, estabelecimentos que vendem bebida alcoólica do que residências, né? Então as universidades ou as faculdades que são situadas aqui dentro da cidade de São Paulo. Então é preciso que a gente proteja esse ambiente universitário, porque a principal medida de prevenção relacionada ao álcool para a questão universitária é ambiental, é ecológica. É como se a gente tivesse que olhar para o ambiente e entender que o ambiente é um fator de proteção e modificá-lo vai fazer com que a gente tenha um impacto no próprio estudante, na própria comunidade universitária. Inclusive estou pensando aqui no professor, no funcionário, como eu já fiz referência. Não é só o estudante que precisa da prevenção, é o funcionário, o professor e também a família. Então, eu acho que uma medida muito importante é a gente mudar essa cultura sobre o ambiente. É lógico que a pressão do grupo, e aí vamos olhar para o estudante, ela se mantém, né? Então você já falamos do trote, mas se você tem o grupo de jovens universitários que abusa do álcool, ele vai influenciar os amigos próximos de uma forma quase que contínua, né? Como se não tivesse nem solução de continuidade, fosse reto, né? Fosse um pedaço da pele do outro jovem, essa influência que os amigos bebedores exercem, né? E uma outra questão que eu acho bastante relevante é essa mudança que existe hoje na cultura do jovem, onde ele aprende que para se divertir é preciso beber. Então, na cabeça do nosso universitário, seja por pressão da própria propaganda, ou seja, como eu já falei, pressão do outro jovem que já está acostumado a essa balada regada a drogas, com muita bebida, enfim, o jovem, quando a gente questiona sobre o hábito de beber, ou mesmo quando a gente questiona, aprofundando o debate, o que é para ele se divertir, ele diz que se divertir inclui beber. A bebida hoje já é vista como um pedaço bastante relevante da diversão do jovem. Inclusive, eles se referem à diversão como sendo muito esquisito para eles ou muito chato quando não tem bebida. Então isso é um grande problema, né? Porque olha onde a gente chegou na história do nosso jovem, né? A gente reduziu a cultura, né, da diversão a sempre beber, fumar ou experimentar qualquer tipo de droga, né? Uma roleta russa, do meu ponto de vista, né? Em relação à felicidade, a se divertir, a obter prazer. Não é com o ser humano, né? Eu não tenho mais prazer de conversar com meu amigo, eu não tenho mais prazer de dançar com meu amigo, de se contar piada, de dar risada, de paquerar. Não, precisa beber. Então eu acho que essas mudanças precisam ser feitas
e enquanto a gente não estudar essa cultura, esse novo modelo, novas formas de influenciar o comportamento do jovem, mudando o ambiente, como eu já falei, e mudando esses outros aspectos, a gente não vai conseguir definir uma política para eles e uma política para o álcool. E curiosamente, né, o que a gente vai observando é que quando a gente estuda as universidades, a minoria tem qualquer política ou programa de prevenção. A minoria das universidades brasileiras. Esse mesmo levantamento que estudou o perfil do universitário em relação a todas as drogas, uma pesquisa de 2010, né, como eu já citei, ela também mostrou que 28% das universidades fizeram alguma campanha ou instituíram algum programa de curto prazo sobre política do álcool, então relacionada ao álcool, e que hoje já nem tem mais esse programa ou essa campanha ou essa política preventiva. 28% apenas, né? E como eu já falei, muitas delas nem desenvolvem mais o programa. Então, eu acho que é preciso rebobinar essa fita, incluir todos esses dados que nós temos e instituir na universidade um programa de prevenção, uma política preventiva, bem na verdade. Aí o que acaba acontecendo com o jovem, né? Ele vai assimilando todas essas questões, né, que a gente está debatendo aqui, e no final ele acha que ele tem direito, isso eu acho até o mais grave de tudo isso, né? O jovem acha que ele tem o direito de beber, como se esse rito de passagem, né, entrar para a universidade, desse a ele, né, esse lugar de beber mesmo. Ele tem vantagem se ele beber, ele fica igual aos demais, ele vai ser poderoso, ele vai ficar bacana, ele vai conseguir se divertir e ele pensa que ele consegue tirar muitas vantagens desse momento, se intoxicando, infelizmente, né? Porque essa é uma outra questão, a gente mudou muito o padrão de beber nas universidades. Hoje o jovem que bebe, ele bebe abusando. Ele não bebe mais fazendo parte do grupo, experimentando a bebida, como eu falei, já experimenta antes. Ele bebe abusando, que significa beber muitas doses em curto período de tempo, que se configura hoje num padrão observado entre adolescentes e entre adultos jovens, que é o padrão binge, que é beber 4 doses ou mais em 2 horas de balada, de diversão. Né? Então pode ser um trote, pode ser uma festa, pode ser um encontro, né, que antes protegia tanto, como eu falei, né, na história do homem, nós estamos falando lá da Idade Média, e hoje, infelizmente, isso foi mudando muito, e o jovem tem mostrado esse padrão nos nossos levantamentos como muito preocupante. Bom, óbvio que o jovem não usa só bebida alcoólica, né? Infelizmente a porta de entrada hoje mudou também, né? Então do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um jovem que usa múltiplas drogas, né? Infelizmente, ele experimenta muito mais drogas, ele experimenta o tabaco, ele experimenta a maconha, ele bebe, ele experimenta o êxtase, que é um derivado anfetamínico, um estimulante muito potente do cérebro, e o que nós estamos vendo que, sem a menor dúvida, a complicação vai ser muito maior, né? Então, se antes a gente tinha um jovem que bebia e experimentava tabaco, hoje a gente vai ter um poliusuário e que, além do mais, abusa do álcool, né? Bebendo várias doses em curtos períodos de tempo. O jovem brasileiro também não estabiliza o consumo, né? Ele tem um padrão diferente em relação ao álcool quando ele é comparado por exemplo, aos universitários americanos, que lá por volta dos 20 anos eles fazem essa mesma carreira que o jovem brasileiro, só que eles estabilizam o consumo e começam a declinar. O jovem brasileiro faz essa carreira de experimentador e usuário abusador e ele continua aumentando. Infelizmente, é esse o padrão que nós temos, né? Esse é um estudo feito na Universidade de São Paulo, né, na USP,
e que mostra que em relação ao álcool não existe estabilidade, ele segue abusando e ele só vai parar de consumir ou mudar o padrão quando algo de muito grave acontece, né, que são os acidentes de trânsito, outras formas de violência, suicídio, né, e, enfim, envolvimento em brigas interpessoais e até homicídios, né? Então é preciso que a gente se detenha nessa questão do consumo de álcool e nós não estamos falando, é importante frisar, de dependência. Nós estamos falando de uso, experimentação, um uso que passa a ser regular, que é o uso nas festas, já que para se divertir a bebida está totalmente inserida, né? E depois esse uso de intoxicação, digamos assim, que é esse padrão binge que vem acontecendo entre os jovens brasileiros. Quando a gente faz um recorte da dependência do álcool, né, aí o cenário é bem mais sério, né? Eu, na minha época, quando eu comecei a trabalhar, faz bastante tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar com as questões do álcool, eu atendia dependentes de álcool com idade média de 42 anos. 42. Eles vinham para o consultório tratar a dependência do álcool. Hoje, a gente atende jovens com 18. Então, o levantamento do CEBRID, o último levantamento do CEBRID que estudou estudantes, mostrou que 3% da população de estudantes no ensino médio, 3%, já preenchia critérios de dependência. E o que é a dependência? Uma doença do cérebro crônica, que se não for tratada é fatal e que não tem cura, ela tem remissão. A gente consegue estabilizar a dependência do álcool, a dependência do tabaco, a dependência da maconha, mas se o indivíduo voltar a consumir o produto, o agente da doença, a doença se reinstala. Então, pensar que 3% do ensino médio público no Brasil preenche critérios para dependência do álcool, nossa, é pensar que nós não vamos ter locais de tratamento suficientes para tratar esses indivíduos, que o nosso sistema de saúde não está preparado para isso, muito menos os profissionais, né? E uma outra cascata de consequências que vai tornar o custo da saúde enorme, e eu não acredito que o nosso sistema único de saúde esteja preparado para dar conta de tudo isso, né? Que é um outro problema que também não se debate. Bom, nosso padrão continua, né, preocupante, porque infelizmente o Brasil, nos levantamentos populacionais, né, mostra, e aí saindo do âmbito da universidade, mostra que o Brasil é o único país da América Latina onde aumentou o consumo de todas as drogas para a população geral, né? Então, saindo da universidade, olhando para a população geral, e é lógico que deve ter uma representação parecida, né? Porque a gente só fez um levantamento entre universitários, que é esse de 2010, não dá para dizer se está aumentando, mas se na população geral está aumentando, é possível que isso esteja acontecendo também no ambiente universitário e que a gente vai precisar fazer alguma coisa em relação a isso, né? Já que o universitário é o futuro do Brasil, né? Nós estamos falando da população jovem que vai ocupar os cargos públicos, privados, que vai ser o chefe da família. Nós estamos falando do universitário brasileiro, né? Então, pensar o futuro do país em todos os... Então, é preciso que a gente entenda que nós temos que pensar no universitário como o futuro do país, né? Então, se na população geral isso está aumentando, o consumo de todas as drogas, se a questão do álcool não está sob controle, o padrão hoje é mais grave, é o padrão de abuso, é preciso que a gente pense sério em como esse ambiente intermediário, né, que é a universidade, depois ele cai no mercado de trabalho, muitos já trabalham, óbvio, mas a maioria ainda é estudante, a gente vai ter que pensar como interromper essa cadeia, né? E também uma outra questão relevante
é a gente pensar nas mulheres, né? As mulheres que saíram daquela proteção também, que era a família, o lar, cuidar dos filhos, né? E hoje estão no mercado de trabalho quase que de igual para igual com os homens em relação aos fatores de risco, né? Não aos fatores de proteção, porque ainda se discrimina, né, o lugar da mulher no mercado de trabalho. O salário da mulher comparado ao homem é diferente, as oportunidades que a mulher tem para conquistar esses cargos é diferente ainda. Então, tudo isso é diferente, que seriam os fatores de proteção, né? A mulher e o homem podendo, no mercado de trabalho, lutar pelo mesmo lugar. Mas os fatores de risco são os mesmos. Então, a mulher está mais exposta, né, ao happy hour, por exemplo. Então, ela está mais exposta às drogas e ela tem muito menos ambientes de tratamento especializados em mulheres. Então, quando a gente olha para a mulher que bebe, a gente leva um susto, porque ela hoje, nos nossos levantamentos, ela bebe como homem, ela faz abuso como homem, né? E vem aumentando muito o beber entre mulheres, né? E ela não tem onde se tratar, não tem nenhum tratamento específico para a mulher. Para não dizer que não tem nenhum, né? Eu estou sendo muito reducionista. Nós temos um serviço no Brasil, que é na Universidade de São Paulo, que é o PROMUD, que trata mulheres dependentes, mas aí nós já estamos falando de doença, né? Nós não temos nenhum lugar no Brasil que protege as mulheres, que informa, que produz uma política para as mulheres para fazer prevenção antes que ela chegue na própria dependência. Aí quando a gente olha a mulher dependente, esse número é menor que dos homens, né? Como a mulher fumante, né? Essa doença ainda atinge mais homens que mulheres, mas infelizmente também a gente não tem disseminada uma política para mulheres que faça proteção e tratamento especializado, porque é diferente tratar a mulher quando comparado aos homens. O tratamento da mulher exige muitos recursos, uma visão muito mais focada, né, nas consequências que a mulher sofre quando ela está dependente de drogas. Para vocês terem uma ideia, a dependência de álcool na mulher, do álcool na mulher, ela produz complicações muito mais cedo que os homens. E a gente já entende o porquê, né, desse fenômeno, né? O organismo feminino é diferente do homem, a mulher tem mais gordura, então ela tem menos água no organismo, então a concentração da droga no organismo da mulher é maior, dilui menos, intoxica mais rápido, intoxica mais grave, a mulher tem cirrose muito mais cedo que o homem, então existe uma interface, por exemplo, do álcool com os hormônios femininos. Então a mulher dependente de álcool é mais grave que o homem dependente de álcool. Então o tratamento da mulher teria que ser diferente, né? Por exemplo, teria que se cuidar dos filhos para que ela pudesse ir no seu tratamento, porque muitas vezes ela não vai no tratamento porque ela não tem com quem deixar os filhos. Então uma mudança, imagina, política muito importante quando a gente pensa no gênero, né? E isso não é feito também nas políticas brasileiras, né? Eu acho que um outro aspecto super relevante que a mídia tem trazido para a discussão, né, é a mulher, o álcool e o abuso sexual. No ambiente universitário, imagina, nós conseguimos juntar 4 questões numa só, né? Mulher, álcool, ambiente universitário e abuso sexual, que faria com que se desenvolvesse uma política para isso. A gente estaria cuidando de um grupo de risco muito importante, né? E isso serviria como uma bandeira, digamos assim, para que as outras políticas que envolvessem todas essas questões, que óbvio envolve o homem que bebe, o homem que é o abusador, né? Enfim, que é o agressor, digamos assim, né? E que, enfim, teria um impacto, né, em casca de cebola, né, importante. Do meu ponto de vista, esse seria um nicho que mereceria um programa, né? A gente já tem notícia de uma universidade, que é a Unesp, que tem
que já criou o seu comitê, a sua comissão, que vai estudar esse tema e que vai criar medidas para proteger universitários em relação à violência e, obviamente, vai tocar na questão do álcool, das outras drogas, mulher, né, gênero, e eu acho que daqui a pouco a gente tem resultados muito positivos que precisam ser divulgados, porque uma boa política precisa de divulgação, que é para onde vamos, né? Não temos, mas estamos pensando em ter para onde vamos, que seria avaliar o resultado, divulgar o resultado e replicar o resultado nas outras universidades brasileiras, que são princípios de uma boa política, né? Que infelizmente o Brasil ainda engatinha. Bom, então acho que gênero, acho que isso já acena uma bandeirinha aí para a gente pensar. Uma última questão relacionada a gênero, né, é a interface do álcool na gestação. E a gente sabe que as mulheres que estudam, estão nas universidades, elas casam, engravidam, né, e infelizmente a recomendação de que na gravidez é proibido qualquer dose de álcool não tem sido difundida, né? Isso já é recomendação há muitos anos pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, no ambiente de saúde, saúde pública, saúde privada, deveria existir essa recomendação formal de que mulher grávida não bebe nem um gole. Infelizmente, a gente detecta casos onde na consulta de saúde isso não é feito, né? Não existe essa recomendação e também existe às vezes, infelizmente, uma recomendação totalmente, do meu ponto de vista, até criminosa, de que a mulher pode beber uma cerveja quando está grávida. Isso não é verdade, isso não, ao contrário disso, ela vai ter um risco de ter a causa mais frequente de retardo mental, de deficiência intelectual, não genética, que é álcool na gestação, que é a síndrome fetal pelo álcool. Então, mulher grávida não pode beber, seja ela universitária ou não, e isso deveria ser uma campanha, né? Por exemplo, uma campanha muito interessante que traria à discussão todas essas coisas que a gente está trazendo aqui, que é álcool em mulheres, álcool na gestação, enfim. O que vai acontecer com o bebê quando ele nasce? Vamos supor que ele não tenha a síndrome fetal pelo álcool. E aí ele chega na escola e começa a ter problema de atenção, começa a ter problema cognitivo mais diverso, e isso pode estar relacionado com álcool na gravidez, mesmo que ele não tenha a grave síndrome fetal pelo álcool, não tenha o retardo mental, a malformação e etc. Bom, óbvio que falando em álcool a gente não pode esquecer a violência, né, em geral, né? O álcool é a primeira causa dos mais diversos tipos de violência, seja interpessoal, seja auto-infringida, seja outros tipos de acidentes, como de trânsito, como quedas, enfim, e que vão ser detectados na emergência. A gente não detecta isso no consultório médico, quando o paciente vem fazer uma consulta mais geral, também não detecta isso nas nossas unidades básicas de saúde, infelizmente. A porta de entrada do álcool versus diferentes tipos de violência, inclusive tentativa de suicídio, né, uma violência auto-infligida, é a nossa emergência médica. Está lá o relatório que mostra que o álcool aparece em 60% dos acidentes de trânsito. 60%. Então, nós teríamos que pegar os relatórios da emergência para direcionar a política, né? Porque é lá o retrato da saúde, né, no Brasil, quando a gente quer ver não só essa questão, mas principalmente a questão do álcool, porque existe uma coisa que é muito relevante de se registrar, que é o estigma em relação ao uso de drogas, que também existe em relação ao álcool, né? Ainda existe. Álcool em mulher, então,
A mulher chegar no consultório e dizer, olha, eu bebo e acho que a bebida está me causando problema de gastrite, esqueça. Entendeu? A mulher esconde, voltando para a questão do gênero, né? A mulher ainda carrega um estigma muito grande em relação à bebida, hein? Não estou falando droga ilícita, né? E a emergência médica, né? Principalmente a emergência pública, onde a gente teria, né, os pronto-socorros aí públicos, onde a gente teria uma amostra populacional bastante grande para estudar. Nós temos pequenos estudos, né, em algumas regiões de São Paulo, algumas cidades brasileiras, que apontam para o álcool como a principal causa de violência e busca de emergência geral, não emergência psiquiátrica, não, emergência geral, em função das complicações. E aí, puxa vida, seria importantíssimo que a gente tivesse uma política para o álcool que desse conta de todas essas questões, né? Um outro aspecto relevante, falando em saúde, né, saindo agora um pouquinho dessa questão de violência, é entender que o Brasil ele recebe a cada 3 anos um relatório que é elaborado pela Organização Mundial de Saúde, que mostra 20 fatores de risco para ter impacto na saúde. O que é considerado impacto na saúde nesse relatório? O indivíduo vai ter uma incapacidade crônica, quer dizer, ele para de ser produtivo, ele vai ter uma doença grave, incapacitante, né? Uma hipertensão maligna, um diabetes grave, enfim, uma complicação funcional muito relevante, ou ele vai morrer antes da hora, digamos assim. Ele vai ter uma mortalidade muito precoce para a idade média do país. Então a Organização Mundial de Saúde estudou todos os fatores que levam a isso, os 20 principais, e manda para os países, né? O último relatório, que é de 2012, recebido pelo Brasil, lista esses fatores de incapacidade precoce e mortalidade precoce. Eu vou ler os 5 fatores para a gente pensar onde que teria que estar o dinheiro da saúde no Brasil. Primeiro fator, que é o que mais pesa, portanto, né, por ordem decrescente. Então, o primeiro é o mais pesado, álcool. Segundo fator, hipertensão, pressão alta, que é decorrente também do uso do álcool, né? Uma das complicações da dependência do álcool ou do abuso do álcool é a hipertensão. Terceiro fator, tabaco. Quarto fator, baixo peso. Quinto fator, obesidade. Então, o dinheiro teria que estar aplicado pelo menos nesses 5 fatores. Políticas para o álcool, políticas para controle da pressão alta, políticas para o tabaco, políticas para mães que estão desnutridas e geram bebês de baixo peso. Tabaco também é um fator e álcool também, o bebê nasce de baixo peso, e obesidade. Então, essas políticas mereceriam quase a maior parte do dinheiro do governo brasileiro, não crack. Ok que a gente tem que cuidar do crack, é lógico que a gente tem que cuidar do crack, mas primeiro do álcool, porque ninguém começa pelo crack. Né? Eu já falei lá na frente que as drogas de experimentação, álcool, tabaco e maconha. Álcool e tabaco. As drogas lícitas para adultos são os problemas. Então, dinheiro no álcool, no tabaco, na obesidade, na pressão alta, né? Na hipertensão e nas mães que infelizmente produzem bebês de baixo peso e crianças que também não se desenvolvem adequadamente, né? Que precisam de uma alimentação mais saudável. E onde que está o nosso dinheiro? Né? A gente não consegue ver essas políticas. Eu estou falando de política do álcool, a gente não tem uma política para o álcool que cuide disso. Quem determina a política do álcool no Brasil é a indústria do álcool, infelizmente não é o governo brasileiro, e a gente precisaria lutar por isso, já que é o primeiro fator de doença
incapacidade e morte precoce. É o que mais mata na emergência, é álcool, né? Não é crack, também não é desnutrição, é álcool. Então, temos que ir atrás dessa história. Essa história está atrasada, eu considero que o país tem tentado se mover em relação a isso, alguns governos, mas é pouco e a gente precisa trabalhar com prevenção, com tratamento e com controle da oferta do álcool, que formam uma política. São esses 3 conjuntos de medidas que determinam para onde vamos uma boa política: prevenção, tratamento, né, que é a redução da demanda, e o controle da oferta, que são as leis, que é a fiscalização, que são os debates sociais, enfim, as mudanças do ambiente social, uma prevenção ecológica que diminua a densidade de bar ao lado da universidade, que pare de vender bebida às 11 da noite, que, enfim, promova controles sociais que tenham respostas de proteção, que se chama medidas de controle da oferta, que também não existe no Brasil, né? Bem, na verdade, a gente tem uma experiência de muito sucesso na cidade que era a cidade mais violenta do país na década de 90, que era Diadema, né, aqui do lado do município de São Paulo, que definiu que ia deixar de ser a cidade mais violenta do Brasil e foi olhar para os seus relatórios para ver qual era uma das principais causas de violência nessa cidade: álcool, lá na emergência, homicídio, suicídio, tudo isso que já foi dito, né? Enfim, e definiu com a sua cidade, com seus munícipes, uma lei, depois de 1 ano e meio de debate com a população de Diadema, que é a Lei Seca de Diadema, estamos falando da década de 90, que fechou bares às 23 horas. E com isso reduziu violência doméstica, violência social, esses todos os tipos, no trânsito, interpessoal, etc., em 30%. Então, essa medida que teve relatório antes, estudo antes, movimento da população para entender a lei, debates, né, fóruns, enfim, audiências públicas, avaliação a posteriori, depois de implantada a lei. Então, publicações, debate na mídia, isso tinha que virar lei em todos os municípios brasileiros, já que a gente não tem uma política do álcool. Se tem uma lei boa e que comprovou sua eficácia, tinha que virar uma política em todos os municípios brasileiros, né? E infelizmente é só Diadema, mas graças a Deus Diadema deixou de ser a cidade mais violenta do Brasil e continua lá a discutir outras políticas que possam ajudar a população, porque só uma lei não basta, lógico, né? Agora tem que se olhar os outros aspectos de uma boa política.